Antes de prosseguir com esse vídeo, não, eu não sou o Yuri Alberto caindo sozinho no campo, não. E o Corinthians também, vou te falar, hein? Fluminense, Corinthians, esses times estão numa fase, acho que esse ano aí a zona promete, hein? Bem, eu quero avisar vocês, cara, olha só, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, respondeu a nossa postagem, comentou na nossa postagem, detonou, destroçou o subsecretário do governador Cláudio Castro, né? E inclusive falou numa possível exoneração, né, do subsecretário. Inclusive marcou o Cláudio Castro no post, né? O governador do Rio marcou ele no post. Cara, muito bom de ver essa movimentação acontecendo na nossa página. Os caras lá, ele foi para dentro do governador, botou pressão, e agora o governador que vai ter que botar pressão ali no subsecretário que prometeu processar a prefeitura, para processar, abrir um processo para acabar com a desapropriação do gasômetro, né? Que situação, cara. Mas o Eduardo Paes falou, como bom rubro-negro, né, o Cláudio Castro vai exonerar, provavelmente vai exonerar, se ele não se desculpar, né, publicamente, né, não desistir disso aí, o subsecretário. Rapaz, eu vou te falar, muita gente querendo aparecer. Especialista em estádio traz todas as informações sobre o que deu errado na Arena MRV e o que o Flamengo não deve repetir. A gente também conversa com o Cacau Cota, diretor de Relações Externas do Flamengo, que está de frente aí também com o Pedro Paulo, Eduardo Paes, Alexander, Dr. Luizinho e muitos outros aí na construção do estádio, na aquisição do terreno, a questão da desapropriação. A gente fala com ele porque tem uma pressão de algumas pessoas, um subsecretário aí do governo, né, com relação à questão da desapropriação, e ele vai largar o aço, vai detonar geral aí sobre essa questão aí do subsecretário que falou que vai entrar com um processo para cancelar a desapropriação do terreno do gasômetro. A gente também trazendo aqui o negócio fechando, né? O Flamengo muito perto de anunciar a contratação de Marcos Antônio. Teve reunião, né, lá do Marcos Braz, Bruno Spindel. A gente também falando sobre isso, falando sobre novos uniformes do Flamengo aprovados para 2025, tá? Também a arbitragem para o jogo desta quarta-feira. A gente viaja hoje para lá, o Flamengo também, né? Em Belo Horizonte, jogo aí do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Galo na Arena MRV, Arena Silenciosa. E a gente vai estar, então, trazendo essas e outras informações aí, né, agora para você, com o oferecimento. A gente já coloca na tela aqui, rapaz. A gente vai ter aí daqui a pouco vamos lá. A gente daqui a pouco vai ter aí o Fabrício Kika, o Cacau Cota, diretor de Relações Externas. Então, Marcos Antônio aí, Flamengo próximo do acerto. Eu vou falar logo disso para depois trazer aqui, né, os nossos patrocinadores. Olha só, informação exclusiva que a gente apurou, nosso canal, a gente trouxe ontem à noite, né, nas nossas páginas, que nessa segunda-feira, no final da tarde, Marcos Braz e Bruno Spindel fizeram uma chamada de vídeo com o Marcos Antônio e se acertaram com ele, tá? Então, Flamengo e Marcos Antônio se acertaram e avançaram com a Lazio também, pelo empréstimo do jogador, com meta para opção de compra, obrigação de compra, no caso, por metas. Então, Flamengo e Marcos Antônio já se acertaram. Informação que foi trazida inicialmente por nós, pelo Bruno Castanha, pelo Robinho Rubro-Negro, né? Isso há muito tempo, em janeiro. O nosso apresentador aqui, o Ale Carlomagno, no Canal 2, fez foto com o Marcos Antônio, autografou a camisa do filho e ele falou, tô indo, hein? Então, já naquela época a gente já tinha publicado, né? Então, o Flamengo já chegou ao acordo com o jogador e seu staff, no caso, né? E as negociações com a Lazio estão muito avançadas
restando apenas alguns detalhes. Inclusive já saiu na imprensa italiana que ele está vindo para o Flamengo, né? E a gente sempre trazendo aí as informações em cima do lance, ele que deve ser o primeiro contratado do Flamengo na janela. A gente também trazendo aqui logo de cara o árbitro aí, o Ramon Abate Abel. Rapaz, já teve alguns problemas. Qual que não teve também, né? Apita Atlético Mineiro e Flamengo, tá? A CBF definiu o árbitro aí, o Ramon Abate Abel, para o jogo desta quarta-feira. A equipe completa de arbitragem até o momento da gravação desse vídeo ainda não foi definida, mas o árbitro é o Ramon Abate Abel, tá? Eu passo para vocês aqui agora a questão dos novos uniformes do Flamengo 2025. A gente teve aqui o Flamengo lá na Gávea, em reunião do Conselho, aprovando os uniformes que estavam disponíveis, o 1 e o 2 estavam disponíveis fisicamente para os conselheiros observarem. O terceiro uniforme, que foi o que mais chamou a atenção, estava em slides. O terceiro uniforme é predominantemente de cor creme, ele conta com listas vermelhas e pretas no ombro, tanto o escudo do Remo quanto o escudo da Adidas são dourados. Os demais modelos seguem os padrões da Adidas com as seleções da Copa América. A logomarca da Adidas foi aumentada e as linhas laterais dos uniformes começam na camisa e terminam no calção, uma sequência, tá? Dos cerca de 300 conselheiros presentes, apenas 16 reprovaram, tá, os novos uniformes. Uma abstenção também ocorreu na votação. Diferentemente dos últimos anos, os uniformes foram votados juntos e não de forma individual. A imensa maioria dos conselheiros, então, aprovou os 3 uniformes, tá? O vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira, iniciou a reunião pedindo desculpas por um problema ocorrido em uma comissão de venda da Adidas. Na ocasião, um representante da empresa alemã acabou apresentando os uniformes rubro-negros de 2025 antes da aprovação do Conselho Deliberativo do Flamengo, e representantes de marketing do clube, né, inclusive estavam presentes nessa comissão de vendas. Então, pedindo desculpa. Olha, é mais ou menos assim, créditos aqui pro pessoal do Fla Reporta, né? A gente vai mostrar para vocês aqui o uniforme 3, como é que deve ser, ó. Tá? Mais ou menos assim, tá? A arte aí do Fla Reporta. Cara, eu achei bem bacana. Né? Então, o Flamengo... Mas eu não entendi por que não são 3 listas só. Eu acho que... Mas, pelo menos, é o que o pessoal... Esse pessoal... tem gente reclamando que não tinha que postar e tal, mas não, nós estamos dando crédito para o Fla Reporta. O pessoal que reclama, a gente está dando crédito para o Fla Reporta. Né, mas muita gente elogiando e tal, tem que ver se são essas listas todas, porque geralmente a Adidas são 3 listas, né? Isso que eu achei estranho. Mas, né, o Adidas, né, e o CRF dourados, tá? E a blusa creme, né? O mais interessante é que os 3 uniformes, as 3 listas continuam até o calção. Mas muito legal aí que o Flamengo aprovou aí os 3 uniformes. E olha, se a gente teve acesso a como ficou o manto jogo 3, creme, com vermelho e preto em cima, o Coluna do Fla teve acesso ao manto rubro-negro. Listas médias com detalhes na parte vermelha e mangas também pretas. O CRF volta a ser branco e aumenta um pouco de tamanho, assim como a marca da Adidas. Gola redonda, tipografia igual da Argentina para a Copa América. Manto 2, manto predominantemente branco, com detalhes pontilhados nas mangas que simulam a asa do urubu. CRF marca da Adidas em vermelho, tá? Então, eles tiveram acesso a esses 2 uniformes, o jogo 1 e o jogo 2 também. A gente falou do jogo 3 para vocês, né? E eles até postaram aqui, ó, em parceria com tá aqui, ó, com o Sobral DSG, né? Fez aí uma projeção do manto 2025, olha só, do Coluna do Fla, olha aí.
Achei interessante demais. Vocês podem ver que tem uma listinha ali no vermelho, tá vendo? Fininha, preta, tá? Manga preta, né? Com as 3 listas vermelhas. Cara, ficou muito maneiro. Se for nesse sentido aí, apesar de que fala que a gola é redonda, ali tá a gola meio V, mas é nesse sentido aqui o novo manto jogo 1. E aí, gostou? Eu achei o máximo, achei fantástico. Você pode dizer aí o que você achou. Vai lá no meu Insta, nos stories, eu vou repostar, eu vou jogar nos stories esse post aqui do Coluna e vou perguntar se você gostou, sim ou não. Vamos falar aqui agora da questão do estádio. Pois é, com o oferecimento do Urubu da Sorte, você tem aí até 100 mil reais de prêmio, é o prêmio máximo, e 20 prêmios instantâneos de R$ 1.000, e ainda também, né, camarote, manto para top comprador, manto autografado, e a gente também, né, lembrando vocês que é apenas 99 centavos, totalmente legalizado na SUSEP. Você pode garantir por 99 centavos a chance de ganhar 100 mil reais. Além disso, você pode também ter até 500 reais de bônus no primeiro depósito na Superbet. Seja você também um super apostador, garanta a melhor odd possível. Cara, a Superbet é sensacional. Seja você um super apostador agora mesmo na Superbet, jogando com responsabilidade para maiores de 18 anos. E o nosso canal de dicas esportivas aí também no Telegram. Acesse agora mesmo para ter muitas dicas de esportes em geral, principalmente futebol. A gente também chega aqui com o oferecimento da Sunset Controle de Pragas. Você tem 10% para insetos e ratos, pedindo desconto do paparazzo rubro-negro, e 15% de desconto para cupins, tá? Não deixe a sua casa ficar como a sala de troféu de algum clube, de alguns clubes aí do Rio de Janeiro que precisam de tratamento contra cupim. É isso, vamos para o vídeo agora, vamos acompanhar essa entrevista com o Fabrício Kika e com o Cacau Cota. É um prazer novamente estar aqui com o Fabrício Kika, né? Cara que é especialista aí em estádios, né? Sabe muito com relação a estádio, tudo que a gente pode falar com relação a estádio. A gente vai falar também aqui com o diretor de Relações Externas do Flamengo, o Cacau Cota, que esteve essa semana no terreno, foi com drone lá, gravou. A gente vai ter essas imagens, até o Fabrício querendo também, a gente pode ceder para ele. E o Cacau vai poder falar sobre algumas coisas que o Fabrício nem eu temos muito conhecimento, que é o governo do Estado, o pessoal querendo entrar com processo e tal. O Cacau vai falar sobre isso. Ele está no backstage, eu já vou chamar ele. Fabrício, um prazer ter você aqui. E vamos aproveitar hoje, vamos para uma pauta rápida. O que o Flamengo pode fazer para evitar o fracasso de outros estádios? E está sendo muito debatido nessa semana que tem Flamengo e Atlético, que o estádio lá o Arena MRV não está com uma acústica boa. E aí eu já te pergunto logo de cara, você tem aqui e você trouxe aqui uma imagem para a gente colocar, né? Olha só, será que está vazando ali, logo atrás da arquibancada, onde tem aquela curvinha ali, será que está vazando o som por ali? O que pode estar acontecendo? Será que tem alguma coisa que aconteceu diferente lá? Preço do ingresso? Ou você acha que realmente, porque se falava que seria uma acústica muito boa desse estádio, talvez a melhor do Brasil, e não é isso que está acontecendo agora. Exato. Primeiramente, obrigado mais uma vez pela oportunidade, Gabriel. É sempre um prazer estar aqui no seu canal falando sobre estádio, né? Eu mesmo falei isso, que deveria ser um dos estádios com a melhor acústica no país. Mas eu nunca tive acesso às plantas finais, é uma observação. Eu acho, Gabriel, que ali pode ser uma combinação de fatores. Eu acho muito pouco provável que seja um fator específico. Porque imaginemos que não houvesse nenhuma cobertura nesse estádio, zero. Fosse estádio como eram os estádios de antigamente, como é o Morumbi hoje, por exemplo. Ainda assim, haveria a configuração do estádio, a inclinação da arquibancada, a proximidade da arquibancada com o gramado, teria um efeito acústico interessante. A questão da cobertura, a cobertura pode não estar colaborando o quanto foi imaginado, e aí talvez fosse necessária a colocação de alguns painéis rebatedores de som, pendurados ali na cobertura para refletir o som direto para o gramado. Há duas questões importantes. Primeiro, a localização das torcidas organizadas. Talvez elas não estejam localizadas nos melhores lugares possíveis.
Eu acho que isso é uma questão a ser verificada. A segunda, tem muito pouca credibilidade as filmagens com o telefone celular por causa do comportamento do microfone. Talvez as torcidas não estejam captando o som, mas o som esteja sendo refletido no campo. Então é fundamental que haja esse levantamento no campo de jogo. Saber se de repente o som não está sendo efetivo. Pressionando a torcida adversária e ajudando a fazer a acústica para Exato. ter mais torcida cantando, mas às vezes está pressionando o No jogador. campo, tá chegando no campo. Talvez você posicionando as torcidas atrás do gol, talvez esse som esteja sendo direcionado para o campo, mas não na lateral. E a maioria dos vídeos que a gente viu, Gabriel, é da galera filmando no meio do campo, na parte central do campo, a galera atrás do gol. Talvez seja um comportamento ali do som pela característica da arena. Agora, fundamental ali é entendermos se não há uma combinação de coisas. Por exemplo, um elevado número de cadeiras cativas, que faz com que haja menos participação, teoricamente, comparado com o torcedor de torcidas organizadas, o torcedor de arquibancada. A manifestação dos torcedores de cadeira cativa talvez seja menor, menos empolgada do que de um torcedor. Segundo, que também é fundamental, como eu já disse, o posicionamento das torcidas organizadas. No caso do estádio do Flamengo, isso tem que fazer parte da composição e desenvolvimento do projeto, aonde vão estar as torcidas organizadas. Colocar as torcidas organizadas replicando o que era no Maracanã talvez não seja a melhor solução, já que depende da configuração acústica do estádio que o Flamengo vai desenhar. Pode ser que seja lá em cima, pode ser que seja mais perto do campo. Normalmente, quanto mais perto do campo, melhor, mesmo havendo uma boa capacidade de reflexão sonora na cobertura. Por quê? Porque a distância é maior para percorrer, né? O som rebate e volta no gramado. Uma outra questão que eu acho que também é preocupante Ó, o é a Cacau tá com a questão. gente aí já, tá, Fabrício? Opa, fala, Cacau. É o diretor. Não, Tudo é bom, bom que ele tá Fabrício? escutando isso aí, Tudo bem. porque ele hoje estava com o Landim, estava na sala do Landim, inclusive, né? E ele vai poder levar isso tudo pro Landim depois. E outra. Um prazer estar te ouvindo aqui, Fabrício. Você é um papa nesse assunto. É o Papa com Papa. Uma honra estar participando aqui contigo. Você é profundo conhecedor desse tema e eu estou aqui como aluno e um ouvinte, escutando com carinho assim. Tudo que você fala, tudo que eu escutei até agora tem 100% de sentido. Muito obrigado. Desculpa, Fabrício, continua aí rapidinho, porque tava bacana. Uma outra coisa que me preocupa, talvez até mais do que a questão acústica, porque a questão acústica num estádio pode ser melhorado, tá? Desde que não haja aquela melhora com caixa de som, como a diretoria do Atlético mencionou. Isso para mim não é parte de um trabalho decente, né? É a questão da visualização e do que é chamado de ponto cego. Eu acho que é uma preocupação um pouco maior. Se você puder botar a próxima imagem aí, Gabriel, Tá, a gente manda pode aí. explicar que eu não vou entrar na discussão se é um problema, se tem ponto cego ou se não tem ponto cego, mas a questão pragmática dessa discussão é que há um erro conceitual na minha visão como arquiteto, e todo o respeito ao arquiteto que desenhou esse projeto. Eu não o conheço de nome, de pesquisar, mas não conheço pessoalmente. Se vocês notarem eu vou desenhar aqui por sobre o desenho. Se vocês notarem a circulação principal, os torcedores acessam a arquibancada e eles vêm pela parte inferior. Uhum. E para que não haja obstrução visual, é preciso que sejam mantidos, por exemplo, vou mudar aqui a imagem. É preciso que sejam mantidos segurança se você perde uma parte da característica cultural da torcida brasileira, que é assistir na mureta, como estão fazendo os torcedores nessa área aqui, ó. Essa área fica completamente vazia, porque se os torcedores colocarem aqui as faixas e ficarem em pé aqui, os torcedores que ficam atrás não podem ver. Há uma perda enorme visual. Por quê? Porque o conceito estabelecido na circulação, por baixo, não é a melhor maneira possível. E há um desafio aqui. Eu não tenho certeza absoluta se essa senhora que está aqui, ou os cadeirantes que estiverem, porventura, na posição de cadeirante, vão ter a visão plena do campo. Não me parece que tenham. Pode ser que tenham. Então o Flamengo tem que tomar cuidado com tudo isso, né? Essa questão da circulação, sim. E o problema não é um problema isolado lá na Arena MRV, é um problema recorrente, né? Como esse aqui, por exemplo. Você não sabe quem está batendo escanteio. Você não vê o escanteio.
Você não tem a Aí, visualização. o Cacau, olha que importante para você levar pro Flamengo, pro Landim, inclusive apresentar. O Fabrício já chegou a conversar com os dirigentes do Flamengo, não? Nunca. Primeiro contato que eu tive com algum diretor do Flamengo tá sendo agora com o Cacau. Nunca falei com ninguém. Então, Cacau, é muito importante você levar o Fabrício para conversar lá no Flamengo. Esse cara sabe muito, ele é do mundo na bola aí, mas ele, na verdade, ele é especialista em estádios, esteve presente nos principais estádios do mundo e tem planta, tem tudo dos estádios. E a gente estava conversando antes da gente entrar aqui ao vivo, gravado, na verdade, falando sobre uma possibilidade. Eu perguntei para ele o que ele achava do Flamengo colocar pessoas, lógico, infiltrados, né, na torcida paisana, nas torcidas desses estádios aí considerados caldeirões, para investigar e ver e pegar o que tem de melhor de cada um, os erros também, né? E você concorda, né, Fabrício? É uma boa, né? Eu não é questão de concordar ou discordar, não. Eu acho que essas informações são técnicas. Eu não vejo o arquiteto do Atlético Mineiro negando, porque o projeto tá ali, o projeto é público. Eu acho até que se consegue essa informação, se pedir, apresentar, falar, ó, estou trabalhando sou diretor do Flamengo, trabalho no estádio do Flamengo, a gente pode trocar algumas informações. Acho que não vão se negar esse tipo de informação, não. Agora, o que é importante, Gabriel, é que seja feita uma análise técnica em algum momento. Se essas informações não forem dadas, dá para fazer essa análise. A gente, quando a gente fez as análises da nossa pesquisa, nós fizemos análise em 116 estádios no mundo inteiro. A grande maioria desses estádios a gente teve acesso e a gente visitou e fez as análises técnicas normais. Mas em alguns outros a gente simplesmente visitou o estádio e fez as análises sem as autorizações mesmo, porque não é necessário. O medidor, por exemplo, o medidor de decibéis é um aparelho muito pequenininho, normalmente cabe no bolso. Em 90% dos casos, é um sensor que não mede apenas decibéis, mede uma série de outras informações, e a grande maioria, 90% dos clubes, eles até gostam, porque eles fazem parte entram na nossa pesquisa. Mas também, quando não dá, a gente vai lá e vai na primeira fileira, coloca ali e dá para medir. Tem que medir e tem que observar o comportamento da torcida. Eu acho que ali, nesse estádio, continuo achando que se não houvesse a cobertura, o estádio ainda teria um bom comportamento sonoro. Eu acho que ali continuo achando que é uma combinação de fatores. Posicionamento da torcida organizada, das torcidas organizadas, excessivo número de cadeiras cativas e manifestação da torcida no geral. Me parece que é uma combinação de fatores. Eu não cravaria que é o estádio. E agora a gente precisa ver se o Atlético Mineiro de fato fez essa leitura ou se já está estabelecido que é um problema técnico. Não me parece que seja, pelas informações que eu tenho disponível. Olha aí, então a questão da muita cadeira cativa também é um perigo. Fabrício, você quer fazer alguma pergunta pro Cacau? Porque seu tempo é curto, você tem uma aula aí que eu sei, e eu vou continuar com ele aqui depois. Na verdade, eu tenho um pedido como uma pessoa que gostaria de ver o estádio do Flamengo ser o melhor estádio possível. Meu pedido é que não sejam ignoradas as questões técnicas. Não as questões técnicas do detalhamento, mas na pesquisa científica que considera a importância esportiva do estádio. O estádio que deva ser desenhado para que o torcedor jogue, né? A ideia é exatamente essa, Fabrício. O presidente Landim já tem falado sobre isso, numa recente entrevista, que a ideia é que a nossa norte seja de torcedores sem cadeira, né, em pé, e que seja até maior que a sul. O setor norte seja. E nós estamos numa fase de leilão do terreno. Nós vamos adquirir o terreno em breve. Essa semana tem mais notícia boa para a torcida. E eu aqui de antemão, Papa, para vocês, eu falo que eu vou marcar uma conversa do Bodan, está tocando a parte do projeto, tocando a parte de alinhamento financeiro do projeto, com o Fabrício, lá na Gávea com a gente. Tá, Fabrício? Beleza. Será um prazer. Sensacional, cara.
Isso é importantíssimo, ele sabe muito, como você falou, ele é o papa da questão do estádio. Fabrício, um E a minuto, gente eu tem vou que te ter, a liberar. gente tem que, ninguém é dono da verdade, a gente tem que escutar as pessoas que sabem, né? Apesar de ter viajado já o mundo inteiro, em vários estádios do mundo, é, é, vendo jogos do Flamengo pelo Brasil, pelo mundo, pela América Latina, muito, mas o técnico tem sempre detalhes que a gente não tem. Por mais que eu tenha um conhecimento visual, de frequentar, de ver várias vezes, vários modelos de estádio, vários tipos, várias formas, mas ele tem estudo. Então, quem estuda sai na frente. Então, ele tem a parte técnica na ponta da caneta, na ponta da língua. Tá na cabeça dele já. Será um Fabrício, prazer para a gente colaborar. fechar aqui, você então, pelo um primeiro momento, o que você está vendo acontecer, a desapropriação, que a gente até falou, será que vai demorar muito? Já aconteceu. Eu até te Você falei isso, lembra, Papa? Quando você Ele falou, falou não, isso. Fabrício, isso é você se lembra, demorado. rapidinho, você se lembra quando eu falei que eu tinha conversado com o Paes e Lembro, com o lembro. Pedro Paulo? Era na chamada de vídeo com o Cacau. Ele estava com os dois e eles me passaram. E o Pedro Paulo falou: Cacau, e você também. Vai ser rápido. Lembra? Lembro. E você, naquele podcast, a gente falando, e você falou, não, mas isso é demorado. Isso aqui eu falei, não, papo, isso é uma caneta. É um decreto. De um dia para a noite, o prefeito decreta, é uma autonomia constitucional do prefeito. É, ele tem essa prerrogativa constitucional na nossa Constituição e fez valer a caneta dele, a vontade dele, o interesse público daquela área de ter um estádio do Flamengo ali, de ter um terreno do Flamengo ali para construir seu próprio estádio. Fabrício, obrigado. Sei que você tem horário aí, cara. Eu vou continuar com o Cacau aqui, mas eu vou passar para ele também aqui a sua ideia, né? Muito importante da questão do Caldeirão. Já é o que o Flamengo quer, né? Mas a questão que é muito importante de colocar a pressão do. Acho que você já tinha explicado isso. O setor popular, esse setor que vai ser do torcedor mais humilde, mas que geralmente é o que canta mais, ele fazendo pressão no time visitante, não é isso? A ideia Em cima dos conceitual vestiários, né? a ideia conceitual é que todo o projeto, na minha visão, algumas semanas atrás, eu fiz uma apresentação lá no Mundo na Bola, como se eu tivesse apresentando um projeto para um grupo de investidores. Então, eu apresentei um conceito, e o conceito refere-se à possibilidade do projeto inteiro, não é só da arquibancada, que o projeto inteiro seja um projeto visando a intimidação. Eu, na minha visão, acho que o Flamengo não tem condição financeira de fazer um estádio, por exemplo, como é o novo Bernabéu, 6 bilhões de euros, não tem a menor condição. Eu acho que o Flamengo tem a condição de fazer um estádio que seja referência internacional em intimidação. Isso é possível. É um projeto inovador, é um projeto que tem que seguir algumas premissas técnicas que muitas vezes são negligenciadas por contingente financeiro ou por falta de observância, como por exemplo viu-se aí no estádio do Atlético Mineiro, onde a circulação é uma circulação posicionada na parte inferior da arquibancada, mudando o comportamento cultural da torcida, que é a da mureta, a pressão ali da mureta, que a gente vê no Maracanã hoje ainda existe, né? Então, o projeto inteiro é um projeto de intimidação, onde todos os detalhes funcionariam dessa maneira. A questão da arquibancada popular é uma questão a ser resolvida técnica também, porque a inclinação da arquibancada no Rio de Janeiro para posições em pé é muito mais baixa, por exemplo, do que uma inclinação de lugares sentados com barras de proteção. Então, se você estabelecer simplesmente um lugar em pé, sem que seja pensado a questão arquitetônica, você vai estar colocando uma arquibancada com uma inclinação muito baixa, você diminui a possibilidade de um efeito caldeirão. Então, todos esses detalhes não podem ser negligenciados no processo e não podem ser considerados menores. A gente vê projetos internacionais onde foi estabelecido um certo critério e você tem um estádio que, de fato, porque a questão fundamental é que a torcida estabeleça prioridade na sua característica de se comportar em campo. Então, por exemplo, a torcida canta, qual é o canto da torcida, e essa movimentação ter influência direta no resultado do jogo. No Maracanã hoje, por exemplo, a configuração arquitetônica do Maracanã não estabelece uma ajuda à participação da torcida, pelo contrário.
a cobertura excessiva do Maracanã não reflete o som. Então, todos esses detalhes eu acho que precisam ser, e precisa ser tomado o cuidado no projeto inteiro, né, no processo inteiro, não só na questão da arquibancada. Como o Papa estava falando, a chegada do clube adversário, por onde ele passa, o som que ele ouve, o que ele vê. E a ideia, no fundo, é o torcedor não, o jogador adversário não sonhar em jogar no estádio do Flamengo, né? Ter pesadelo um dia antes, né? Um dia antes, vamos jogar. Então, a minha ideia é essa, a ideia que eu tenho, o conceito que eu tenho, depois de, sei lá, não sei quantos estádios eu já visitei, de que o conceito inteiro do estádio seja esse. Já que Onde já que não vai poder gastar tanto no estádio do Flamengo, você prioriza o inferno. o estádio para torcida. O estádio é para torcida. O estádio é para catalisar e potencializar a torcida do Flamengo. E eu digo mais, o estádio tem isso é um estudo recente na minha pesquisa, mas o estádio tem a possibilidade de mudar o comportamento da torcida. Se há alguma crítica com relação à torcida selfie, etc., podem ter certeza que está relacionado com a característica do estádio. Todos nós três aqui, vamos nos lembrar numa época do Maracanã, de irmos ao estádio e não conseguimos conversar com a pessoa que estava sentada do nosso lado. Não havia essa possibilidade, né, você não ouvia as Cacau pessoas. lembra disso. Não ouvia essa pessoa. Hoje você A gente não confortavelmente ouvia a pessoa do lado, cara. A gente não ouvia, né? tinha que gritar. Você tinha que gritar. Na arquibancada, então, Década de 90, isso aí. Década de 90. 80 e 90. Você na arquibancada, se você se colocasse entre as torcidas organizadas, não tinha conversa, você não estava ali. O seu único objetivo no estádio era torcer. Então, existe sim a alteração do comportamento da torcida diante da característica arquitetônica do estádio. E isso tem que ser levado, isso é um estudo científico, não é assim, eu acho que é mais ou menos. Foi o tal padrão FIFA, né? Arena Padrão FIFA. padrão A FIFA. questão do padrão FIFA, 84% do público que assiste os jogos de Copa do Mundo não estão diretamente envolvidos com o jogo. É. Então, nós estamos num número próximo, alguns jogos, 90%, não são torcedores, sequer são compatriotas dos jogadores. Eles estão ali para assistir um espetáculo. Então, ali, o Maracanã pode ser um espetáculo. O estádio do Flamengo não é para um espetáculo. O estádio do Sim. Flamengo é para a torcida fazer o que fazia. Esse é o conceito que a gente está carregando. Fico feliz. Senhores, eu quero Vai lá, agradecer vai a lá. E oportunidade. Fabrício, eu sei que você está morando longe, né? Nova Zelândia, não é isso? Isso, exatamente. Nova Zelândia. Mas o Cacau, eu acho que vale a pena. Eu vou fazer esse contato. Você colocar esse cara com o Landim numa chamada de vídeo. O Landim vai enlouquecer, cara. Tá bom. Tá, Marcar para eles a apresentação que a gente fez aqui no seu canal. Mas aí você apresenta para ele, faz uma apresentação para ele. Pô, vai ser espetacular. Cara, ele vai ficar boquiaberto, Cacau. A gente passa meu contato para ele, por favor, e o dele para mim. Claro. Até Senhores, a questão de paisagismo pode ser importante. Vai lá, Fabrício. Tamo eu dou junto. aula em 2 minutos. Grande abraço. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço. Ô, Cacau, esse cara sabe muito, cara. Ele é incrível. E aí o que eu ia te falar é o seguinte, eu fiquei preocupado com essa questão aí do subsecretário querendo entrar com processo contra a Constituição, contra a desapropriação, e ainda o jornal o Globo, que também publicou, contrário ao decreto do prefeito. Você já tinha ouvido falar desse subsecretário? Não. Eu não vou nem citar o nome dele, porque eu também não conheço. O sobrenome dele parece com atravancar, que é atravancar o estádio do Flamengo. Difícil para ele. Ele comprou uma briga em glória. Deve ser, não deve ser antes, né? Inclusive, o governador deve estar bem chateado com ele. Porque envolveu o governador numa situação desnecessária. Então, é isso? Situação desnecessária, o governador é Flamengo pra caramba. E eu tenho certeza que o governador não vai aprovar esse tipo de atitude de um subsecretário de Estado. Porque ele está falando, ele coloca o cargo dele como subsecretário de Estado e fala uma grande besteira, porque não há ação plausível para uma inépcia da inicial. É constitucional, então
se realmente ele fizer essa, para mim ele está jogando para a galera, mas se realmente ele fizer alguma ação contra a desapropriação, ele nem precisa denunciar o decreto do prefeito, ele tem essa prerrogativa constitucional, está na nossa Constituição, então ele tem que mudar a Constituição, bota para votar lá no Congresso e muda a Constituição. Tá perto o leilão? Está perto do leilão. E aí, como é que tá Está a situação? formatado. Presidente, temos algumas reuniões, o presidente vai trazer notícias importantes aí nas próximas horas. Dentro dessa semana ainda temos notícias novas sobre as datas, sobre o andamento. Está tudo muito bem encaminhado. Agora é uma fase de leilão, de preparação, está no forno. A parte técnica mesmo, né? Que exige de exigências para o Flamengo cumprir, para que haja o leilão, para a compra exclusiva. É bom esclarecer que a compra é exclusiva para o estádio. Há exigências técnicas da parte viária, da parte logística, da parte ao redor do estádio, então não é só a construção do estádio. Então, se preocupe que não vai aparecer ninguém de paraquedas, é uma coisa que o Flamengo já vem trabalhando bem e que vai aí nos próximos dias aí, antes até do que as pessoas imaginam, as pessoas ficam muito preocupadas em envolver, tem que ser antes da eleição, será antes da eleição, gente, nada tem a ver com eleição. O prefeito já vem conversando, o Papa é testemunha, há mais de um ano, que o Landim já vem falando sobre o estádio, sobre a vontade dele de entregar um terreno ou preparar um estádio para o Flamengo antes da saída dele no final de dezembro. Então, não é uma coisa que foi da noite para o dia, é uma coisa que já vem sendo trabalhada há muito tempo. É importante a política, porque você vê aí, Papa, um subsecretário falando, o governador amanhã puxa a orelha dele, acabou o assunto, certo? Então, a boa política é fundamental para tudo. Você precisa aprovar no INEA, você precisa do governador, você precisa muito do prefeito. Tem que agradecer muito ao prefeito Eduardo Paes, ao Pedro Paulo, que acreditaram nesse projeto desde o primeiro dia. Vai ter que ser aprovado ali depois da aquisição do terreno. A gente fala isso sempre, né, Papa? Para destruir é um botão. Você vai lá, aperta, demole um prédio inteiro, como foi o da Gama Filho, onde eu estudei, e hoje é um parque lá, vai ser inaugurado. E você demole em um segundo. E aí, para você construir, você tem que convencer as pessoas, você tem que tirar licenças, você tem que convencer, você tem que passar ali pela presidência da Câmara de Vereadores, pelo Carlos Caiado, você tem que convencer o prefeito do Rio que ali é um lugar plausível, que é funcional. E aí houve todo o desencontro com a Caixa, e o prefeito foi fundamental em botar que queria ajudar o Flamengo, se fosse necessário, ia desapropriar, avisou o presidente da Caixa, e eu tenho certeza que o presidente Lula também não vai fazer nenhuma pressão contra o Flamengo. Então, as pessoas acham que é fácil, não é fácil. Qualquer estádio no mundo é assim, você necessita de bom relacionamento com as autoridades para que as coisas sejam mais rápidas, mais celeres, mais rápidas, e que as coisas aconteçam no menor tempo possível e da melhor maneira possível. É importante dizer também, Papa, que não há nenhum dinheiro público diferente do que aconteceu em outros estádios, em outros momentos. As pessoas, mas não tem dinheiro público. O Flamengo está pagando pelo terreno o valor justo. A gente entendeu isso, Papa? O Flamengo está pagando pelo terreno no leilão um valor justo. Não tem nada dado, já falei isso várias vezes, não tem nada Não tem nada dado. dado, ninguém está dando. O que o prefeito está fazendo, a prerrogativa dele de muito contribuir para uma negociação que não andava. O Flamengo queria pagar, e o fundo se recusando a aceitar o que o Flamengo queria pagar, pedindo um valor que é acima do mercado, deixando de entender que ali é uma área que vai ser toda valorizada, não é só aquele terreno, toda a área que é do fundo, que é da Caixa, vai ser valorizada. Então, o Flamengo está também valorizando os terrenos ao redor. Então, o prefeito fez da prerrogativa dele, do decreto de desapropriação, que é uma prerrogativa dele constitucional, fez isso, o Flamengo vai pagar pelo terreno. É óbvio que se o prefeito não tivesse feito, não seria possível. A gente ia ficar numa eterna discussão de valores com a Caixa.
E também essa boa vontade da Caixa de não levar essa discussão adiante também é muito importante. Então, no final, todo mundo é importante, todo mundo ajuda de alguma forma. Como eu falo, não tem dono. O nosso sonho já é uma realidade. Esse terreno vai ser nosso em bem próximo tempo. E aí aprovar, tirar as licenças e começar a obra. As pessoas só vão acreditar quando começar a obra. Gente, depois que a gente tiver o terreno, ninguém segura. Quem estiver sentado naquela cadeira lá vai ter que começar e há viabilidade financeira já conversa com algumas empresas interessadas em muita coisa que o estádio tem. Você O tá Landim já ouvindo tudo tem. lá, é que você não pode falar, né? Mas você sabe de muita coisa, né? O Landim já tem na cabeça dele viabilizado já, bem adiantado, viabilizado já 70% do estádio, 70% do estádio. Show de bola. Cacau, A gente obrigado, está né, por falando você. aí a gente está falando em 1,5 bi, 2 bis, 2 bilhões, é o que o Flamengo fatura a partir do ano que vem por ano. Então não é nada que o Flamengo também não possa viabilizar uma parte e poder estar no seu, sem comprometer a sua austeridade, a sua parte financeira, em nenhum momento. O Flamengo pode captar dinheiro de várias formas, e é isso que o presidente já tem 70% alavancado, papo. Perfeito, Cacau. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado por ter lutado por isso. Obrigado por estar fazendo isso realidade. Obrigado por continuar lutando. Cara, esse Você, sonho. Isso. Alexander e muitos outros lá no Flamengo que Cara, estão ajudando. as pessoas não sabem quantas vezes o Alexander foi a Brasília, a Caixa, diretamente com o presidente Landim, com o Bodão, com todos, tentando, Gustavo Oliveira, Duns, enfim, todos tentando ajudar. O Alexander foi um abnegado também. A gente tem que tirar o chapéu, dar a César o que é de César. Quantas vezes o Alexander foi a Brasília? Quantas vezes o presidente ligou e falou com o prefeito? Nós estivemos junto com o prefeito, com o Pedro Paulo. Você é testemunha disso, papo. Você participou da briga por esse sonho e eu tenho que te agradecer por cobrar a gente, por dar a César o que é de César e você ser justo com as pessoas. Parabéns pelo teu trabalho, pelo trabalho de vários. Trabalho dessa galera que cobra a gente, né, no dia a dia. Mas é isso, nós vamos ter nosso terreno muito em breve e o nosso sonho vai sair do papel. Já saiu do papel, né? Já é um Já sonho saiu. plausível, é um sonho palpável, é um sonho que é realizado. Valeu, Cacau. Valeu, galera. Tamo E é junto. isso, Papa. Não deixe de me cobrar, não deixe de cobrar o Papa. Esse assunto não termina Não, não me hoje. cobra, não. Não me cobra. Cobra, Cobra o você cobra a Cacau. gente. Você acorda cedo e dorme tarde. Você manda mensagem Tô assim, e aí, tem zoando. alguma Podem novidade? me cobrar também, porque É isso. eu vou cobrar, eu quero estádio pronto. Não quero negócio de 5 anos, não. 3 anos tá bom, 3 aninhos. Não, esse negócio de 5 anos, o presidente falou. é, É só para ter um tempo maior, mas a um gente sabe tempo, que a gente vai sabe que. tentar fazer antes, né? Não, se você com dinheiro, você em 2 anos e meio, estourando 3 anos, o estádio está pronto. Fora a parte de licenciamento. O Esse é o mais problema. importante, Papo, é a gente pegar o terreninho agora, rápido, ser o dono do terreno, o proprietário do terreno e começar os trabalhos para junto com os órgãos competentes para poder começar a nossa obra o mais rápido possível. Valeu, Cacau. Obrigado aí, cara. Tamo junto. Mas não se assustem com esses oportunistas de plantão. Não vai ser o primeiro nem o último, que ninguém nunca ouviu falar e que aparecer em cima do Flamengo. É, Tenho certeza que essa hora ele já puxou a orelha, deve estar repensando, porque ficar contra o Flamengo é bem difícil. Não, e pelo que você está falando, foi contra também o governador. Valeu, Cacau. Tamo Um junto. abraço. Obrigado aí. Saudações. Grande abraço e Um abraço, meu irmão. boa sorte para todos nós aí com o projeto do estádio. Obrigado. Um abraço, irmão. Um Saudações. Tamo abração, junto, irmão. tamo junto. Pô, olha aí, então o Cacau Cota, né, falando com a gente, entrevista aí fantástica, a gente vendo que o Flamengo não vai poupar esforços pelo estádio, que vai tentar construir o estádio em 2 anos e meio a 3 anos, menos até do que o Landim tinha falado. Tem a questão também que foi falada aí do pessoal lá, do subsecretário, que não vai estar
ajudando, que não quer que a prefeitura ajude o Flamengo a adquirir o terreno, né, que vai entrar com processo. O Cacau falou que isso não tem nada a ver, que não tem nem direito de fazer isso, e aí disse que o próprio governador não estaria de acordo com o subsecretário. É o que a gente espera, né? Até porque o governador, já que ele se diz Flamengo fanático, né? Dizem que ele é Flamengo fanático, então ele tem que lutar pelo nosso Mengão. É isso. Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!